Aprende, seja muito bem-vindo a mais um episódio e mais uma vez nós estamos com um convidado de gala, um homem extremamente respeitado no mundo agro e a gente, com diferenças de gerações, nós vamos aí trocar um papo, extrair o melhor que a gente conseguir para poder trazer esse conhecimento para vocês. Aqui comigo hoje é Maurílio Biagem Filho, é aí um homem que não falta talvez palavras para a gente poder trazer aí alguns méritos que ele tem em todo esse mundo do agronegócio no nosso país e na nossa região principalmente. E muito bem-vindo, seu Maurílio. Queria agradecer muito o senhor por ter vindo. Ainda mais para nós, né, mais jovens, ter um homem de tamanha notoriedade, um homem sênior, né? Imagina, Aurélio, eu percebi que você queria trazer um velho para te dar entrevista aqui, viu? E você tão jovem, tão experiente, você já é um jovem experiente, né? É uma coisa muito, muito importante, muito interessante. Hoje a experiência vem mais cedo, né? Vem. Na minha época demorava um pouco mais para você ficar experiente. Você tinha um caminhar diferente, né? São épocas completamente diferentes. Imagina, você falou para mim agora há pouco que você já sente diferença de tão pouco tempo que você tá aí trabalhando, você já sente diferenças, né? Você imagine, nada do que nós temos hoje existia quando eu comecei. Nada, basicamente nada. Existia água, existia terra, existia tijolo, que já nem existia, energia, né? Existia telha, energia já existia, mas era uma coisa escassa. Poucos pontos tinha. Comunicação não existia, né? Então eu tenho o privilégio hoje de ter visto tudo isso acontecer, né? E foi longo, né? Foi bastante tempo. As coisas aconteciam mais devagar, tal, era interessante. Foram épocas muito especiais. Não tem época, a época que você vive é a época que você vive. E aquilo as coisas acontecem ou não acontecem, depende da sua disposição, depende de como você encara a vida, depende das oportunidades que você tem. Naquelas épocas as oportunidades eram menores, hoje as oportunidades são muito maiores. Você tem os canais, né, para a gente poder chegar. Você não precisa nem estudar mais, né? Hoje qualquer coisa você pega aí, consulta no celular, você quer saber isso, quer saber aquilo, qualquer coisa que você queira saber, tem aí uma explicação, tem aí tudo feito. O pessoal não sabe mais escrever, né? Ler, você tem que ler WhatsApp, tem que ler telefone, então acaba sabendo ler, mas é impressionante. As coisas são diferentes. O que está certo, o que está errado, nada está errado e não está tudo certo. Naquela época era uma época, agora é outra época e as coisas, os costumes são diferentes, os princípios são diferentes, né? É outro momento. É literalmente outra geração. Né? Até porque não existe a referência, você está entendendo? Quer dizer, se eu te contar alguma coisa, você não é capaz de avaliar, porque na verdade... Não vivenciou. Não viu. Então agora, se eu sou uma pessoa da sua idade, nós vamos conversar só coisa desse momento, né? De 2000 para cá. Né? E olha, 2000 precisa ir um pouquinho, 2000 Daqui dá uma dispersada, acho que eu lembro. 2007 para frente, né, que nós temos que conversar. Então essa é a diferença, né? Legal, isso é fascinante. Isso é fascinante. Legal. Quando vou conversar, eu vejo, mesmo terminologia, né? Eu de vez em quando começo a usar uns termos assim, né, que não existem mais. E é muito interessante, ninguém sabe mais o que é aquilo, tá? Muito legal. Mas na realidade, até o nosso propósito aqui é justamente esse. Eu gosto, igual eu estava contando para você, como quando eu comecei, vem de uma família simples, tal. Então, hoje, graças a Deus, eu estou construindo tudo o que a gente vem fazendo. Para o senhor ter noção, o meu pai, igual eu estava dizendo, ele era cabeleireiro e hoje ele mexe com obra. Então ele largou a profissão de 30 anos, no meio da pandemia ele faz um curso técnico, porque ele veio da roça, lá de São Joaquim da Barra, e sempre com essa, né, mais escasso, igual o senhor está falando da época, as informações e tudo mais. Naquela época todo mundo vinha da roça, né? Você sabe que em 1904, né, Ribeirão Preto tinha 54 mil habitantes. Dos 54 mil habitantes, 29 mil e uns quebrados, basicamente 30 mil eram italianos. Os italianos vindo
da Itália, né? E depois tinha os holandeses, os alemães, os portugueses, os espanhóis, os libaneses. Então, brasileiro, né, em 1904, aqui em Ribeirão, tinha, vamos dizer, 20 mil, 18 mil, 17 mil. Não representava tanto, né? Era... Você vê como é que essas imigrações foram importantes para o Brasil, né? Então, isso é uma outra época, né? Isso é uma outra época. O Brasil é o país que mais italianos tem fora da Itália, né? Daqui a pouco... Não é à toa que muita gente consegue tirar a própria cidadania, né? É que já isso também agora está dificultado, tudo está ficando dificultoso. Talvez até pela facilidade que estava tendo, né? Que estava tendo, exatamente. Então, são outros tempos, né? São outros valores, são outras prioridades, e isso é muito interessante. Sr. Maurílio, voltando um pouquinho no tempo, igual a gente estava dizendo, eram outros tempos. Como que começa a sua jornada de trabalho? Pô, realmente comecei muito cedo. Antes a gente tem aquelas histórias, né? Comecei com 12 anos, comecei com 15. Como que foi esse início de jornada? Eu fui um jovem. Eu tive um privilégio muito grande de ter os pais que eu tive, né? Começa por aí, e depois de viver na zona rural, né? Viver numa fazenda, onde meus amigos eram as pessoas que moravam na comunidade, né? Hoje eu posso chamar de que naquela época não chamava comunidade, sim, era colônia, era não sei o quê. Hoje era uma comunidade grande, mas que é uma comunidade que não tinha comunicação com o mundo exterior, nem de nada. Porque naquela época a única comunicação que se podia ter era uma comunicação via bicicleta, cavalo. Presencial, né? Carro de tração animal e tal, né? E alguns automóveis, muito poucos haviam, né? Mas lá nós estávamos num lugar que, apesar de ser pertinho, aqui, sertãozinho e tal, não tinha. Então nós tínhamos que ter tudo que precisava para a sobrevivência, né? Sim. Então nós precisávamos ter um armazém para fornecer tudo. Para todo mundo, né? Todo mundo da comunidade, né? A gente matava vaca, matava porco, uma na própria fazenda. Leite tinha que tirar todo dia, o pessoal ia às vezes no curral buscar o leite, tinha uma pequena leiteria e tal. Então era uma coisa precária. O telefone não funcionava. A partir do que eu me lembro de telefone, era manivela, assim, para falar com a telefonista em Sertãozinho, para falar em Ribeirão Preto, demorava 1 hora e meia, 2 horas. Tinha dia que você não conseguia falar. Então, as coisas eram muito... Não tinha televisão, não tinha nada disso. O rádio já havia, né? Então, é assim que eu conheci o mundo. Esse era o mundo da época, esse né? Era o mundo da época. Aqui, eu tinha que ir na casa... Era muito chique. Na realidade, as pessoas acabam... Hoje é muito natural as pessoas se reunirem para fazer um churrasco. Vamos fazer um churrasco. Isso já existia naquela época, mas era muito raro. Só que na época não se unia mais para assistir uma televisão? Porque tinha na casa de poucos? Não tinha televisão. Na época não tinha, ainda não tinha. Televisão é uma coisa da década de 50. Na época não tinha televisão. Que televisão? Televisão... A primeira vez que eu vi televisão foi quando o homem chegou à Lua, que a gente comprou uma televisãozinha, que ficava aquele formigamento e tal, o homem chegando à Lua. Meu pai foi até na minha casa, eu já era casado, né? Então, você vê, é muito esquisito isso, você está entendendo? As pessoas, você nem consegue entender direito. E nem o cara que está me ouvindo aqui vai entender. Eu só consigo ter uma breve noção do que é isso, porque eu tive o prazer de viver com os meus bisavós. Mas você não tem, porque quando você viveu... Então, tipo assim... Pela tua idade... na realidade eu não vivi, mas, tipo, eu conheci o que era essa televisão... Quando já tinha televisão, né? Então os meus avós, eles tinham essa TV dentro de casa. Então eu pude ver. Agora, muita gente às vezes nem sabe o que é esse tipo de televisão, porque a gente vê materiais como esse. Estudar interno, por exemplo, estudar foi um privilégio. Era para poucos. Sim. Estudar interno, meu pai me colocou interno em Franca, no Colégio Marista, Colégio Champagnat e tal. Né? Em 1952, estudei lá. Eu era o número 92,
né? E era uma coisa, se fosse uma coisa dessa hoje, o Ministério Público estaria intervindo nisso, né? Era prisão domiciliar, era uma coisa, né? Uma coisa muito... Você andava em fila, não podia conversar, né? Então, são coisas que... De certa maneira, isso que o senhor fala, talvez a gente poderia pensar que evolui muito rápido também, né? Evoluiu ou involuiu muito rápido. Todo exagero é muito... Mas evoluiu muito rápido. Porque hoje o senhor está aqui me falando de uma realidade que você viveu desse jeito e talvez quem está ouvindo vê hoje, igual nós estamos dizendo, não consegue imaginar. Não só as pessoas mais velhas, que são poucos que ouvem o podcast, né, o seu podcast, que vão entender o que eu estou falando. Sim. Portanto, eu me senti muito à vontade de vir aqui hoje. Você me recomendou, eu sinto à vontade, ninguém vai entender nada. Que eu vou falar de um monte de coisa que ninguém sabe de nada. Seu Maurílio, e na época, então foi estudar no colégio, lá em Franca? Isso foi uma promoção em 1952. O senhor já estava com quantos anos nessa época? 10 anos, né? 10 anos. E 11 anos depois, eu comecei estudando na fazenda, não tinha outro lugar para estudar. Você não podia, não tinha locomoção. Tinha gente de levar no colégio, levar na escola. E um professor até a fazenda. Então a professora morava na fazenda, porque a professora também não tinha jeito dela andar, ir e vir. Você está entendendo? Ir e vir. Né? Você vê que ela ficava lá, pegava... A gente já estava violando a Constituição naquela época, né? Porque não tinha como ir e vir. Você tá entendendo? Então a professora morava lá. Né? Se fosse hoje era tudo escravidão, você tá entendendo? Era tudo escravidão. Todo mundo morava lá, eu morava lá, meu pai, minha mãe, eu sou o filho mais velho, né? Depois vieram mais 8, mas não moravam lá. E a professora morava lá e tinha uma escolinha, uma salinha sem nenhum recurso, né? E onde você tinha uma professora que ensinava português, matemática, naquela época tinha caligrafia, religião, português, história, geografia. Era uma professora que ensinava tudo do básico. Que ensinava o primeiro ano, então tinha lá gente do primeiro ano primário, tinha gente do segundo ano primário, tinha gente do terceiro ano primário, né, que era depois a quarta série já se formava. Eu me formei no primário, né, depois, lá era até o terceiro ano, que era para aprender a ler e a escrever. Então, era uma professora só, ensinava todas essas matérias. Eu, à tarde, como ela morava lá, tal, eu tinha uma aula de reforço. Eu tinha uma aula de reforço com ela, tal, porque ela tinha uma professora de manhã e outra professora à tarde. Eram dois horários da escola mista da Fazenda Santa Elisa. Essa era a escolinha que tinha. Logo depois o tempo vai passando, nós construímos uma senhora escola, aí fizemos um grupo escolar Santa Elisa, fizemos uma igreja enorme, fizemos uma reformulação em todas as moradias, tudo que tinha lá foi feito, não tinha água encanada, não tinha esgoto, não tinha nada disso, e todo mundo vivia bem. Cada casa tinha uma sua cisterna, a sua cordinha, carretilha ali, você descia, pegava todo mundo água, tinha que fazer o que tinha que fazer, tranquilo, né? E era todo mundo feliz. Vai dizer, é claro que se você olhar com os olhos de hoje, todo mundo vai achar, não, isso não podia ser feliz, mas eram felizes, eu posso te afiançar que eram felizes. Eu era feliz, né? E as pessoas eram felizes. Até porque o estado o único estado que você pode ser realmente feliz, é na ignorância. Porque a partir do momento que você não tem noção. Exatamente. Eu aprendi isso na prática, eu aprendi isso vendo, eu aprendi isso olhando. Uma vez eu fui a Pernambuco, a ignorância é uma virtude, já muito na frente da minha vida, fui no Pernambuco visitar lá uma usina, tal, já estou falando coisa de 80, 70, e o cara mais feliz que eu conhecia, o cara que morava numa casa, não tinha luz, não tinha nada, todo mundo limpinho, arrumadinho, os filhos, eu fui lá à tarde e tal, eles ali iam jantar. O cara era o cara mais feliz do mundo. Eu comecei a perguntar essas coisas. O cara nem sabia
e nem se interessava. Eu lembro na usina, de vez em quando, eu ia no cinema, às vezes pegava um administrador, uma pessoa que queria levar, vamos lá, vamos estar passando uma coisa tal, o cinema ia... Que esse era, na época, esse era o sair, né? Não, isso era o sair depois, porque na minha época, aí nós tínhamos um clube, nós tínhamos cinema, nós tínhamos o ambulatório, nós tínhamos consultório dentário, dentista, médico, tudo que, mas todo mundo ia lá. Lá dentro. Todo mundo ia lá, todo mundo nascia lá, ninguém vinha na Santa Casa para ter. Não, tudo era lá. E assim eu tive privilégio. Então isso me moldou muito. Isso me ensinou muito. Talvez a coisa que tenha me levado a ter um relativo sucesso na minha vida, de ter angariado, né? Foi essa formação que eu tive, onde o menos era uma coisa... Aos olhos de hoje era tempos difíceis, né? Então, tipo, aos olhos de hoje seriam tempos impossíveis. Tempos impossíveis. Para você se locomover, você tinha que fazer esforço. Se você tivesse preguiça naquela época, você não fazia. Tudo era muito complicado. Ninguém tinha. Só meu pai tinha um carro na empresa, na usina. Já tinha 1.000 funcionários. Nessa época que eu estou falando aqui, tinha 1.200 pessoas que moravam na comunidade. Devia ter uns 800 pessoas que trabalhavam. Entendi. E toda a família tem, então as famílias que moravam, né? Então, normalmente tinha muitos filhos nessa época. Então, na realidade, o que aconteceu foi, seu pai e sua mãe tinham ali a fazenda. Tinha fazenda, tinha uma usina de açúcar. Né? Na época já tinha usina? Já tinha usina. Tá. Quando eu nasci já tinha usina. Entendi. Usina de 36. Entendi. A usina que foi fechada ontem é de 36. Entendi. Que foi o seu pai e sua mãe que fundou a... Não, foi meu pai que fundou. Foi meu avô que comprou aquilo, porque meu pai era muito jovem ainda. E depois, logo em seguida, meu pai que... Literalmente meu pai que tocou, desenvolveu. É um negócio realmente de tradição, né? E conseguimos fazer lá, nesse mesmo lugar, conseguimos fazer o que em 1998, que é próximo agora de 1998, foi a maior produção, foi a maior moagem de cana-de-açúcar do mundo. Moemos lá na Santa Elisa 7 milhões e alguns quebrados, 7 milhões e ponto 1, 7 milhões,1 de toneladas de cana numa safra só em 98. Era a maior moagem aquele ano do mundo, deixa eu dizer que era do Brasil. Então, nós começamos do zero, do nada, e chegamos até esse ápice, numa caminhada passo a passo. Você vê que, na realidade, então, os negócios tradicionais que existem dessa época é até um pouco pela dificuldade de locomoção, de comunicação, etc. e tal, porque veio com o seu avô, depois passou para o seu pai já tinha a usina. Meu pai era contador, ele estudou no Salesiano de Campinas, então ele veio para cá, era contador. Quando ele chegou aqui, o primeiro emprego dele, o pai dele falou para ele: agora você vai lá para a usina da pedra, você vai contar cana na balança. Balança, você pesava os caminhões de cana que chegavam, você não contava as canas, porque o caminhão... Pesa o caminhão, um menos o outro. Mas meu avô, fazendo brincadeira com ele, falou: você vai para a usina da pedra, você vai contar, você vai trabalhar na balança, você vai contar cana. E assim que ele começou, como meu tio, né? Depois meu tio ficou lá na usina da pedra, meu pai ficou na usina Santa Elisa, e a minha infância foi passando lá, jogava futebol todo dia com a molecada da usina. Meu pai nunca me protegeu, na usina era a lei do mais forte, eu brigava, batia, apanhava, você tá entendendo? Chegava em casa arrebentado, no outro dia tinha que... Não tinha. Então isso me temperou muito, isso foi uma coisa fantástica que aconteceu na minha vida, coisa que hoje não é mais possível você ter essa oportunidade. Eu tive essa oportunidade e para mim me deu assim, porque a noção do menos, você que é uma pessoa que veio de um meio simples, etc., mas é um simples completamente diferente do que era naquela época. Sim. Completamente diferente, né? Naquela época, isso aí seria uma pobreza total, né? Seria considerado hoje. Todo mundo comia bem, todo mundo tinha... Na realidade, tudo, os meus avós, provavelmente, o meu avô era o gerenciador da fazenda. O pai do meu pai, então ele... Era o agenciador ou gerenciador? O gerenciador. Gerente. Então. Ele era o gerenciador ali da fazenda, então... O gerenciador é aquele que reúne pessoas para trabalhar na fazenda.
Provavelmente era esse daí, pela história que o meu pai conta. Até porque o meu avô, ele teve 17... Naquela época, né? Como eu tô nessa época, eu posso te Você ajudar. pode... E aí, como ele teve 17 filhos, meu avô pegava os meus tios e colocava tudo na... Se fosse na guerra, né? Na guerra, os italianos foram perseguidos e tal, e tem um italiano que foram lá tomar a espingarda dele e tal, e ele tinha, acho que 18. A mulher é uma metralhadora, né? A mulher é uma metralhadora e vocês vêm aqui me tirar a espingarda, né? Como é que eu vou proteger todos esses meninos aqui? Porque naquela época tinha bicho que às vezes chegava, a espingarda era uma coisa útil, não para ferir, né? Para ferir outra pessoa. Era muito mais para se proteger de um bicho peçonhento do que... Então minha infância foi assim, e depois eu comecei a trabalhar muito cedo. Na época você chegou a fazer faculdade? Eu tive minha primeira carteira de trabalho assinada em 1960, e aí depois me aposentei, e continuei trabalhando. Eu fiz administração de empresas, né, na época. Não terminei o curso, depois fiz uma apreciação, aí eu já fiz aqui. Aí eu trabalhava de dia e estudava à noite. Então, todo dia aí já tinha tudo asfaltado, já tinha um anel viário, já estava mais evoluído. Até a entrada da usina já era asfaltada. Aí quando eu comecei, aí eu fiz pós-graduação. Nossa família mudou para Ribeirão na década de 50, mais ou menos, mudou para Ribeirão e se estabeleceu aqui. E mudou por quê? Mudou porque os filhos precisavam estudar. Não, até você ter 2 filhos estudando, 3, você conseguia ir e vir todo dia. Sim. Depois, quando começaram, eram 8, começaram todos a estudar, aí teve que mudar. Até porque um estuda música, outro estuda não sei outras coisas. Aquelas atividades complementares, né? Então, aquelas coisas complementares, então foi assim foi indo. E nós chegamos onde chegamos e já estamos na descida, né? Não estamos mais na subida, já estamos na descida, porque você atinge um ápice, depois você não tem quem leve a coisa para frente, você entra numa estagnação, né? É natural do movimento. Natural, né? É natural, é um movimento natural. Você bisavô pobre, avô rico, bisavô e pai remediado. Aquele velho ditado. Na época, você assumiu a parte você fez a faculdade e assumiu a parte da administração da empresa. Eu já era diretor da empresa quando eu terminei meus estudos. Eu estudei... Naquela época eu parei meus estudos durante um tempo, depois voltei a estudar, fiz administração de empresa à noite. Eu já terminei meus estudos, quando eu terminei, naquela época era o científico ou o outro, como é que chamava? Normal. Quem ia fazer letras, etc, era o curso normal, professora e tal, e o científico. Que hoje é bacharel e... Eu fiz científico. Então, quando você terminava o científico, que é o segundo, quando você terminava o científico, você prestava vestibular para alguma... Naquela época nem tinha vestibular, você era matriculado direto, porque não havia necessidade. E você entrava escolhia alguma coisa que você queria fazer. Na medicina aqui, que a medicina aqui é recente, antes da USP aqui, você tinha ali onde é a USP, tinha uma escola prática de agricultura. Aquilo era tudo uma escola prática de agricultura. Depois o Zeferino Vaz teve um sonho, viu aquilo e transformou aquilo numa faculdade de medicina. Ele queria transformar aquilo numa universidade de Ribeirão Preto, aí a USP encampou, tanto é que ele deixou aqui e foi lá em Campinas e fundou como é que chama lá, que é a Universidade de Campinas, a Unicamp. Fundou a Universidade de Campinas, né? Então, Você vê que Ribeirão sempre teve bons momentos. Eu viajava todo dia, ia trabalhar e voltava. Eu morava aqui, dormia aqui, né? Então, e terminei meu científico e depois fiz a administração de empresa.
Legal. Depois fiz um monte de curso de complementar e tal. Que é o mais importante depois. Cursos e viajar, né? Fui muito fora, fui muito ver como é que fazia nos Estados Unidos, como é que fazia por aí. Porque a indústria começou com... A Argentina era mais avançada que a gente. Hoje nós somos muito mais na agricultura, no agronegócio, né? Mas a Argentina era melhor do que a gente em tudo, né? Em 1950 e pouco, né? Foi quando entrou lá, né? O governo Perón ganhou a eleição e foi até chegar quase que nesse governo agora, né? Foi se arrastando até agora. Se arrastando, a Argentina piorou muito, né? E agora estão fazendo... Estão tentando ali consertar... Tentando mudar, né? Sim. Então, isso. O Brasil passou por períodos muito prósperos, né? Muito prósperos, né? O Brasil cresceu muito. É até isso que eu ia perguntar para o senhor. Qual que foi o momento que foi, assim, uma virada de chave? Porque, na realidade, como a gente disse, que teve uma mudança muito rápida, então... quando você está terminando os estudos, já tinha asfalto, a usina também já estava asfaltada até a entrada, provavelmente já tinha seus veículos. A partir eu sou do tempo que Sertãozinho não tinha nenhuma rua asfaltada, né? Sertãozinho, a rua Barão do Rio Branco era de terra. Tal. Literalmente ele pode falar, isso daqui era tudo mato. Então, veja bem, nós tivemos muita sorte aqui nessa região. Essa ligação com o Sertãozinho nos ajudou muito. Acho que o Nogueira Garcês, o governo Garcês, na década de 50, que asfaltou isso aí, já ficou asfaltado, depois duplicou muito rapidamente depois, né? Então essa região teve esse anel viário, que tem cidade que até hoje não tem, é um sonho, né? Ribeirão Preto tem anel viário desde o dobro da tua idade, né? Eu ainda lembro daquele balãozão que a gente tinha subindo ali próximo do Novo Shopping, a gente tinha que parar no páreo, balão enorme. Isso depois vieram os programas Pro Álcool, que foi uma época de muita prosperidade, onde você construiu toda essa rede, aí faltou petróleo em 1900 na década de 70, basicamente 73, teve a crise do petróleo, que foi um momento muito tenso aqui no Brasil e no mundo inteiro. Foi quando fundaram o PEP, aí o PEP fez um cartel, então eles começaram a racionar, o petróleo de $1 foi para $12 em muito pouco tempo, e isso criou um gap enorme, criou um problema enorme no mundo inteiro, aqui no Brasil. O Brasil era totalmente dependente de petróleo, e nós fizemos esse Programa Nacional do Álcool, que foi aprovado no governo Geisel, o presidente Geisel entendia disso, ele promulgou um programa que chamava Pro Álcool, e nós incentivamos a fabricação de destilarias no Brasil inteiro, destilarias só para produzir álcool, não era para produzir açúcar. Naquela época havia o Instituto do Açúcar e do Álcool, que direcionava tudo, você não tinha liberdade de empreender nada, você tinha que ter uma cota, era aquilo. Só podia produzir aquilo, não podia produzir mais, era preço controlado, tudo controlado. Depois, em 1990, liberou tudo, e o Brasil cresceu muito, progrediu muito, a agricultura brasileira tem um desempenho extraordinário, né? A agricultura muito tecnificada, os progressos brasileiros são muito grandes, né? Tanto na indústria como na coisa. É uma indústria que era 35% do PIB brasileiro, hoje é 10% do PIB brasileiro. E agora nós vivemos esses momentos de tensão, né? E que tem que recalcular a rota, né? Tem que recalcular a rota. Agora está todo mundo apreensivo, né? Vindo para o dia de hoje, né? O que vai acontecer, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, né? O que vai vir, o que não vai vir, como é que vai ficar isso, como é que vai ficar aquilo. É simples quanto isso. E nesse meio tempo... E o principal que você tem que fazer são as questões sociais, né?
Então você promulgou, e durante esse período todo que a gente teve à frente, teve trabalhando, nós fizemos uma revolução social. Uma revolução sem nenhum papel, sem nenhuma propaganda, sem nada, uma coisa eficaz de fazer acontecer. Por isso é que existe todas essas homenagens por aí, etc. Porque fez parte do movimento. Foi um período que foi um movimento, mas você tem que fazer isso olhando para o social. E a gente sempre olhou muito para o social, sempre teve muito cuidado com o pessoal. A Santa Elisa, na minha época lá, eu deixei a Santa Elisa na parte a gestão em 2000, são 25 anos já. 2000 que eu deixei a Santa Elisa, e depois saí da sociedade em 2004, coisa desse tipo assim. E nesse período a empresa teve algumas gestões que foram mais complicadas, né? Depois foi vendida e agora foi fechada, né? E quando você analisa uma empresa como a Santa Elisa, eu nunca tinha me ocorrido isso, está me ocorrendo aqui agora, né? Você tem, é interessante porque você tem uma fase que é a fase que estão lá os empresários, os pioneiros, né? Estão lá, que foi meu pai, basicamente, porque meu avô foi muito pouco tempo, no comecinho. Mas meu pai faleceu em 76. O pai pegou uma fatia maior, né? Meu pai faleceu em 78. E eu fiquei até 2000. Então tem o período de uma gestão focada, de uma gestão que tinha raízes com o passado e que se espelhava no passado e projetou um futuro enorme. Depois veio um outro pessoal que não tinha esse compromisso, essa pegada. Depois vendeu para uma multinacional sede em Paris. Que aí que realmente já não tinha. E depois vendeu para uma outra empresa, que é a atual proprietária, que era uma empresa muito estruturada, tal, mas começou a enfrentar alguns problemas agora. Então ela teve que desativar e fazer caixa, porque ela tem que recuar para poder. Caixa. Então tem que recuar. Então nós tivemos bens de capital. Nós tivemos refrigerantes, então nós tínhamos um portfólio muito variado e muito diversificado e muito competente. Legal. Até um determinado momento era realmente... Nessa época trouxemos 40 novas tecnologias para cá, do mundo inteiro, trouxemos gente do mundo inteiro para vir morar aqui, 100 famílias para vir morar aqui nessa região. Né? Eu estou falando tudo assim, porque você não está perguntando, então eu estou falando tudo meio... Aqui, ó, estou acompanhando. Tudo meio digamos assim, fora de um roteiro. Sim, né? não, mas isso daí. Isso foi uma contribuição enorme. Né? Hoje, isso aqui é um polo industrial em função de desenvolvimentos feitos. Você pega Sertãozinho, né? Tem 700 empreendimentos industriais. Todos eles foram criados dentro de uma empresa de bens de capital, foi criada lá. Lá nós produzimos o Porto de São Luís do Maranhão, turnkey, um shiploader que carrega 16 mil toneladas de minério de ferro. Né? Construímos os compressores centrífugos das plataformas da Petrobras na Bacia de Campos, tudo aqui em Sertãozinho, feito com boia fria, né? Tudo dentro de uma evolução normal que veio conforme o mercado foi... no decorrer de um tempo grande, que nós fomos suprindo o mercado, melhorando, tecnificando, né? Trazendo novas tecnologias, e isso foi um sucesso enorme. Eu vejo que uma vantagem da época é como, vamos dizer, a comunicação ela era diferente, então ela facilitava muito o fato de você talvez ter uma troca de ideia mais fácil dentro de uma prefeitura, dentro de uma câmara, dentro de um ambiente político, para tentar, até mesmo no meio empresarial, né? Porque hoje, sei lá, você vai tentar falar com um determinado empresário, a vida de todo mundo acaba sendo corrida, você já não consegue mais. Se você não tiver naquele ciclo... Você tinha uma disciplina
quando eu digo disciplina, é método. Né? Sem método, não, você tinha uma disciplina maior, você tinha muito menos coisa para ver, né? Você não tinha... Era mais focado, né? Era mais focado. Então você podia despender tempo, você tinha uma vida programada. Hoje, no meu caso, por exemplo, tem dia que eu saio para fazer uma coisa, de repente eu sou desviado para outra coisa. Ó. Só para citar um exemplo recente, ontem, por exemplo. Ontem eu recebi um tsunami de informações, de mensagens de solidariedade, de carinho, né? E onde, de repente, isso aconteceu de manhã, não estava nada desprogramado, por causa desses meios de comunicação instantâneos. Chega muito rápido. Hoje nós estamos aqui falando, o teu celular está acumulado aí, você tem 20 mensagens para responder depois que você acabou de falar, eu tenho mais algumas. E você, as coisas ficam muito instantâneas e você desfoca muito. Naquela época era uma coisa mais, você tinha um tempo, a vida era mais regrada. Você tinha o teu horário de almoço. Olhando hoje, talvez dá até uma percepção de que era mais devagar. Era mais devagar, o tempo andava mais devagar. Você fazia mais coisas de maneira mais proveitosa. O sistema solar continua o mesmo, né? Não mudou as nada, mesmas 24 horas. Mas o tempo encurtou muito, né? Por essa coisa toda que veio aí. Você pega desde menino, o sujeito nasce com... E talvez o grande mal da nossa época, pelo que dizem aí os psicólogos, as pessoas que entendem, o doutor Augusto Cury, que é uma pessoa que tem um conhecimento enorme e tal, talvez seja, você vê, por exemplo, a Ana Cândida está aqui, ela não parou um minuto de olhar no celular, mas é assim, se eu estivesse lá no lugar dela, eu estaria fazendo a mesma coisa, se você tivesse, você estaria fazendo a mesma coisa. Então e a gente produz, mas é uma produção que eu tenho dúvidas da eficácia dela. Se vai ser perene, né? Se vai ser algo... Você não está se dedicando a uma coisa mais perene, você não está analisando mais. Hoje você não analisa mais nada, você pega, olha, passa o olho e tal, e já responde. Passa para frente. Vejo meus filhos, de vez em quando eles respondem alguma coisa, eu percebo que eles não leram. Né? Eles não leram, hoje você manda... Então... Vai muito mais pelo compromisso só de responder, né? Essa coisa mas é um momento que nós vivemos. Obviamente que para mim isso... Agora, teu filho, você já não nota isso. Você já não nota isso. Você já nasceu nesse no meio de tudo isso. Meio. Né? E você já está começando a... Daqui a pouco tuas duas meninas, tuas duas filhinhas, daqui a pouco elas estão lá com um telefoninho e tal, e elas nem sabem. Eu conto de vez em quando, eu vejo meus netos, eu de vez em quando vou conversar com eles não têm ideia de pertencimento, de onde que eles vieram, o que é, como é que é. É dificuldade de passar a história, né? Passar a história. E se você não tiver uma presença muito forte, você perde, é isso que está acontecendo. Qualquer ausência que você tiver dentro de casa já faz com que ainda mais essa história se perca mais rápida, né? Então, se você não se fizer, igual o senhor está falando, se você não se fizer presente ali, a todo momento, vai... havia um recato maior, né? Quer dizer, ou seja, nem tudo era comentado. Hoje tudo é comentado, tudo é aberto, tudo é, né? Tudo é a maneira como nós estamos vivendo. Eu não estou criticando aqui, eu estou relatando a visão de uma pessoa com mais idade. Não é isso, tem dúvida nenhuma. Mas essa foi mais ou menos, numa desordem completa aqui com você, foi mais ou menos a minha trajetória. E estou aqui agora conversando com você. Né? Uma dúvida que eu tenho para perguntar para o senhor. Quando a gente volta lá em 2004, que é quando você sai da sociedade, vende a sua parte, o que você vai fazer? Hoje a galera, sei lá, vende a empresa, vou jogar um beach tênis. Não, eu tinha muita coisa para fazer, eu empreendi depois disso. Depois que eu saí da Santa Elisa, eu fiz 2 usinas, fiz de açúcar e álcool, empreendi, fiz trabalho direto até hoje.
obviamente que não com aquela... Aquele âmbito, né, de... Não, o gosto pelo trabalho é o mesmo, a vontade de trabalhar é a mesma. Você, quanto mais velho você vai ficando, menos ágil você vai ficando, né? Não mentalmente, mas qualquer coisa demora mais. O corpo, né? É tudo. Você vai mais no banheiro, você perde tempo com coisas que no passado você não perdia. O velho tem que tomar muita água, né? Então na época não tomava nem água. Aquilo almoçar, não almoçava, era sanduíche, comia na mesa e tal. Aquilo era assim que a gente trabalhava. Eu sempre trabalhei no mínimo 15 horas por dia. E hoje eu continuo mais ou menos na mesma coisa. Só que hoje de manhã, às vezes, eu vou na academia, depois eu venho trabalhar. Tem um hábito diferente, né? Escritório. Ontem eu saí do escritório às 10 e tanto da noite, né? Por causa desse tsunami de carinho e tal que eu recebi, de solidariedade com o fechado, porque eu estou fora há 25 anos e de repente eu recebo a informação. Eu fiquei muito surpreso e muito feliz, para dizer a verdade para você, porque, puxa, quanta gente que quis manifestar, que estava triste, que, poxa, não podia ter acontecido aquilo. Impressionante. Mas então, todo dia, eu dedico muito meu tempo a outras atividades, a alguns conselhos que eu faço parte, algumas entidades que você falou do LID. Você faz parte do LID? Eu fiz parte do Lidinho, né? Então, o LID aqui em Ribeirão, nós é que fundamos, aqui em Ribeirão, trouxemos para cá, tem uma pessoa especial que é o Fábio Fernandes, né? Que está à frente, né? E botou, agora o Fábio acabou de deixar, mas tem já um pessoal muito competente tocando, né? Então, reuniões da Associação Comercial e Industrial. Você é associado da CI? Não sou. Então, aí. Não sou. Eu sempre falo. Já frequentei lá algumas vezes. Você se associaria? Com certeza. Então vamos. Você já faz um WhatsApp para a Sandra dizendo que. Eu acho que tudo isso. Falando de ontem também, você está entendendo? Acho que tudo isso. É igual o senhor está falando. Hoje a comunicação, a gente recebe tanta informação que às vezes a gente não sabe nem para onde ir. Mas às vezes eu estou procurando um novo canal de venda, putz, às vezes a associação me ajuda. Mas como eu não tenho, eu estou com várias outras informações ao meu redor. Ajudar você, puxa, eu vou ficar feliz, eu quero ser teu padrinho lá na tua entrada, mas você precisa ter paciência, porque hoje a associação está se atualizando, porque essas entidades também ficaram, elas não conseguiram acompanhar nessa velocidade, mas agora está tentando. Então é muito importante, está se formando lá um conselho de jovens, tal. Vale a pena. E isso, a cidade, você precisa ter entidades de classe que te representam, precisa ter entidades de classe que estejam preocupadas com a cidade, como tem tantas em Ribeirão Preto, a Associação de Engenharia, Ribeirão 2030, a Sinduscom, o outro lá dos advogados, lá Sinconvab, não, mas o OAB, né? São todas entidades formadas, obviamente, para defender os interesses dos seus associados, mas que tem que ter uma visão comunitária, né? E essas entidades deviam estar muito mais ligadas. Então precisava ter uma entidade que congregasse mais todo mundo, né? E a cidade precisava conversar mais, precisava ter mais pertencimento, né? Que é o que eu estava falando para o senhor, que na sua época vocês tinham muito mais essas trocas. Muito mais. E conseguiam fazer muito mais coisa. Exatamente, porque tinha mais tempo, você chegava, sentava, eram poucas entidades. Hoje você fica descontente com a tua, o Sinduscom, que é a tua, né? Você fica descontente, você funda uma entidade e começa. Vou abrir o concorrente. Isso, exatamente. Você pega na agricultura o que tem de entidade e tal. Então as pessoas são menos pacientes, são mais afobadas para fazer. Mais rápidas para tentativa. E está faltando alguma coisa que apazigue isso. Você vê aqui em Ribeirão, por exemplo, foi feito um movimento recente aqui, muito interessante, para a catedral daqui, para
salve a nossa catedral, que a catedral tem uns problemas estruturais sérios. Então você vê, formou um grupo pequeno de pessoas que congregou, foi juntando, fizeram movimentos, já levantaram aí 2, 3 milhões, fizeram 4 milhões, 5 milhões, sei lá. E já tem um projeto, já né, fizeram, para isso. Já tem um projeto, já estão fazendo. Acho que eu tive em algum local que o senhor também estava, e aí você falou a respeito, que eles estavam levantando um valor. Mas são movimentos que a sociedade precisa estar mais solidária. Sim. Tá, existe hoje um distanciamento muito grande. Parece que não, mas tudo isso é tal de podcast, é tal disso, é tal daquilo. É muita movimentação. Enquanto você está aqui conversando comigo, eu estou aqui conversando com você, a comunicação é importante. Eu sou o cara que dou maior importância que você possa imaginar a comunicação. Tanto é que eu aceito quase todos os convites que eu recebo para poder. Então esse sentimento de pertencimento, esse sentimento de você fazer olhar, por exemplo, a vitalização do centro. É um movimento extraordinário. Por que você... Quer dizer, a ganância nossa, não é porque você quer abrir um negócio aqui, porque você vai abrir um loteamento, o negócio você abre lá, não sei o que, está vendendo. Quer dizer, você... E já tem algo... Você tem toda a infraestrutura para fazer, etc. E você tem lá tudo com uma infraestrutura pronta e tal. Só precisa você dar uma repaginada. Precisa repaginar, precisa motivar. Ninguém mais quer ir lá. Você vai lá à noite, é um cemitério. Né? É um cemitério. E por que não? E por que essas pessoas, por que uma cidade como Ribeirão tem 100 comunidades? É uma coisa descabida, né? E por que você não faz um plano de ocupação, até um plano, porque hoje o sujeito vai fazer qualquer coisa, ele já está anunciando, já está falando, já não fez nada e está falando, lança plano todo dia, um atrás do outro. Monta o planejamento. Sem nada, sem verba, sem nada. Monta o planejamento, articula, vê as viabilidades. É muito do que a gente acaba fazendo aqui dentro. Porque a gente enxerga isso e a obra em si, ela ensina muito para nós. Porque talvez... parecido com uma usina, ela ao redor dela... É uma coisa disciplinadora, você tem que montar um... E tem muita problemática em torno dela. Se você não tiver essa disciplina para poder fazer, e pega a comunicação para não ficar fazendo um telefone sem fio, porque a informação lá na ponta vai chegar totalmente deturbada. Então a gente tem que fazer isso bonitinho. Então hoje a gente aqui dentro, até o André, que foi a ponte com a Ana... a gente está procurando fazer um trabalho mais eficaz nesse sentido aqui. Como a gente vai trazer essa comunicação de uma maneira mais bonita, se bem dizendo, para que a gente tire algumas nuances no meio do caminho e algumas más interpretações, principalmente às vezes do próprio cliente ou daquilo que a gente quer fazer. Se juntamos ao pessoal da associação comercial. O que a gente consegue fazer? E trabalhar todo esse tipo de comunicação. E não desistir, porque hoje as pessoas da tua idade vão lá, de repente você não encontra a resposta que você gostaria rápido, então você já vai... Aqui, é mais fácil você falar assim, não é passeio. Insistir, perseverar, quer dizer, tentar com mais clareza, com mais eficiência, com mais persistência, né? Então é muito isso. Muito bom, Aurélio. Vocês, né? Eu fiz minha parte, eu tenho absoluta consciência disso, não tenho nenhuma dúvida a respeito, eu comigo mesmo, né? Mas você, por exemplo, eu fiquei muito entusiasmado que você está naquela fase de construir, né? De construir no amplo sentido da palavra, sim, né? Sim. Não é construir, você é construtor, mas não é construir casa, construir apartamento, sim, construir fazer. Construir uma coisa melhor. Construir agora um que legado. Você tem tuas duas filhas, dá um legado, uma coisa. Dá um sentido para tudo isso que a gente vem fazer nessa terra. Né? Muito bom. A minha felicidade toda é que as pessoas têm aí... E sabe o que é gostoso nisso? Que essas coisas acontecem. Eu não vi nada acontecer. Eu nunca trabalhei, eu sempre trabalhei com gente melhor que eu, e nunca, digamos assim, fui prepotente. Sempre com humildade, né?
não é pela posição que está. Você tem que entender as pessoas. Entender as pessoas. As pessoas, ninguém chega para você e pede alguma coisa, faz alguma coisa, se ela não está precisando. Claro que tem as exceções, tudo que você fala, sim, sempre tem as exceções, mas normalmente se compreender as necessidades, os anseios. E tem gente que não tem nenhuma sensibilidade. Eu tenho sensibilidade. Eu, quando olho para a Aracanda, eu sei se ela está assim, se ela está assado, né? Quando ela fala comigo, eu sei como. Então eu tenho uma interpretação. Eu tenho exercitado isso um pouco agora. Eu não exercitava mais isso. Eu tenho exercitado isso um pouco agora com sucesso. Eu tenho aferido meu feeling, vamos dizer assim. E tá bom ainda, Tá dando. Porque quando eu era executivo mesmo, eu trabalhei muito nisso. Você vinha falar comigo. Você tinha que lidar com pessoas. Eu estava aqui, você vinha aqui falar comigo, eu sabia o que você queria. E se você fosse embora, eu tinha quase. 90% das vezes eu acertava. Eu sabia quando o cara sentava aqui para pedir demissão, eu já falava, puxa, por que você vai sair? Eu não sei, como é que o senhor sabe que eu. Né? É o feeling. Percebia quando o cara vinha pedir adiantamento, percebia quando o cara vinha pedir. Então você precisa estar ali. Aqui, ó, eu, na minha pouca idade, comparado ao senhor, eu acho que eu já tenho um pouquinho disso daí. Então, se você tem. Isso é uma coisa muito importante no teu sucesso, na tua carreira. Né? Tem gente que não tem nada, né? Tem gente que não percebe. Sim. A pessoa entra, sai ou passa em cima de você, ou se não já chega, igual o senhor que está sempre em alguns lugares de nomes, né, relevantes, as pessoas já chegam, acho que você vai dar a solução do mundo e pega você ali como se fosse. Então eu percebo, eu tento ter muito isso, é o famoso bom senso. Eu tento ter senso das coisas no lugar que eu estou entrando, com quem eu estou falando, o momento a qual eu estou falando, e talvez eu acho que pode ser parte disso, é um pouco de mim. E eu acho que a outra parte é um pouco da educação que os meus pais teve. Você tem, eu posso te dizer aqui, sem medo de errar aqui no ar, eu estou te observando desde que nós começamos a conversar, você tem. Isso é muito bom. E eu não falaria isso se eu não tivesse sentido isso, você está entendendo? O menino do senhor é muito, principalmente pelo momento, é muito bom ouvir isso. Porque o Araque está aí, a gente já gravou alguns podcasts e às vezes a gente empreendendo, a gente é duro, é sofrido e a gente precisa, nós também temos os nossos problemas, a gente, às vezes até a gente tem que saber lidar com os problemas dos outros também. E eu vi isso do senhor, aquele gásinho, aquele gás, continua, vai que você está no caminho. Principalmente o senhor que já tem essa visão, já trabalhou isso, já viu muitas pessoas. Ouvi isso daí, você está ouvindo, né? Gravou isso daí, né? Então lá na frente nós conversa. Mas eu agradeço muito, senhor Maurílio. Para a gente poder caminhar para o fim, queria que o senhor desse um conselho para a galera que está empreendendo, que está começando. Você que já tem toda essa experiência de vida. Para você, continue como você é. Você tem uma personalidade, você tem um pertencimento, você tem uma coisa boa, você transmite isso, né? Conselho, se fosse bom, já não dava, né? E conselho, é muito difícil você dar conselho, mas eu sempre digo que você tem que ser correto. O que é ser correto? Não é ser Caxias, não é ser correto. Tem algumas regras que são importantes, de pertencimento, de você, como é que eu poderia dizer? Princípios. Princípios são... O que são princípios? Todo mundo vai, não, mas você... Não, princípios são óbvios e claros, você está entendendo? É a sua base, é aquilo que você não vai abrir mão... Eu aqui agora falar uma besteira para você. Eu estou ferindo um princípio... Sim. Elementar, né? Podia fazer, tem gente que acha que não,
né? Então, o sujeito, eu lembro quando eu trabalhava, o sujeito às vezes vinha falar comigo, não, seu Maurílio, porque eu sou uma pessoa, eu sou honesto, eu sou... Eu falei, poxa, mas isso não é virtude, isso é obrigação, né? Então, princípios que você tem que... É aquilo que você não negocia. Princípios são coisas que você não negocia, princípios são coisas que você... E é meio variável, porque tem gente que o princípio não é uma coisa tão rígida, é uma coisa flexível, dentro de um parâmetro, né? Dentro de um parâmetro. Fazer as coisas de forma correta, né? Ser honesto consigo mesmo, a coisa mais importante do mundo é ser honesto com você. Não tem ninguém que sabe melhor das coisas que eu sei. Você vai se enganar, você vai só se frustrar, né? Eu tô aqui desde as 8 horas, né? Você sabe que você chegou às 9, né? Mas a pessoa não estava. Então, um misto de tudo isso daí. E não mentir, né? Porque tem gente, você vê, nós temos um exemplo bom no Brasil agora, né? O sujeito acostuma a mentir, não consegue parar mais, né? Não consegue parar mais, né? É impressionante. É uma coisa... Não, e o sujeito é o cara que mais fala a verdade do mundo. Não tem ninguém mais verdadeiro, ninguém... Ou você continua, ou você continua. É um espetáculo, é um espetáculo. Nós estamos vivendo um momento de desconstrução também, né? Isso é uma coisa importante que tem que ficar claro, né? Tem que ficar claro. Não há como você negar certos princípios, né? São elementares e são universais, né? Princípio aqui no Islã, na democracia, no comunismo. Em qualquer, né? Qualquer continente, em qualquer regime, tem os princípios. Seu Maurílio, uma última pergunta que eu sempre faço, na real. É a saideira. É a saideira. O que você diria pro Maurilinho lá de trás de 1900 e vai? Que conselho você daria para esse cara? Eu não daria nenhum conselho, eu faria uma constatação para ele, né? Você tá entendendo? Eu falei, puxa, você é um cara de sorte. Você teve... Sorte é um fator importante na vida, né? Sorte, tem gente que é azarado mesmo, né? Incrível, né? E continue de ter tido as oportunidades que eu tive, as coisas que aconteceram. Eu acabei de contar aqui, né? De ter nascido como eu nasci, de ter vivido onde eu vivi, de ter tido os pais que eu tive, você está entendendo? É isso. Se eu tivesse que falar alguma coisa, eu faria alguns reparos na minha carreira, que são muito fáceis de ver hoje, mas eu não me culpo, porque na época que eu não fiz porque eu não sabia. E você não consegue fazer nada que você não saiba. Você não consegue fazer. Você não tem experiência, como você vai arrumar? Então, é o fato da ignorância, né? É muito fácil você depois de passado, puxa, eu podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Mas, olha, eu digo para você com tranquilidade, do ponto de vista social, moral, eu não me arrependo de nada que eu fiz. Eu fiz coisas que eu reputo extraordinárias, que eu quero contar agora lá em Sertãozinho, no dia 7, e ela não está deixando eu contar. Você tá, eu fiz coisas assim que nem eu acredito. Nem eu acredito no que eu consegui fazer, no que eu consegui, como aconteceu. Eu tenho algumas virtudes de não ter nenhuma. Eu não tenho uma pessoa que eu não gosto. Você fala, não tenho. Tem pessoas que até fizeram desaforo, etc. Não tem uma pessoa sempre. Não levou pro coração, né? Nunca levei. E sempre vou dormir zerado. Né? Sempre vou dormir zerado. É isso. Maurílio, agradeço muito a vinda. De certa maneira, ouvindo a sua história, eu acho que a nossa intenção com o podcast aqui é cada vez trazer pessoas assim. Tá bom, eu fiquei feliz de vir aqui. Você teve uma sorte danada que eu estou muito cansado. Né? Você tá vendo? Hoje eu estou. Então, estou muito cansado, então nós rendemos menos. Isso. Fui enrolando, né? Foi bom. Né? Mas foi bom a vinda do Hoje senhor. Não foi um podcast, foi um roleixo aqui. Foi um roleixo. Nós dois engastalhamos aí, ficamos aí, ó. Coitado do cara que está vendo a gente aí. Vamos dar um recado para eles. Vocês tentam tirar um resumo desse enroleixo que nós fizemos.
Pronto, a gente rendeu. Hoje, em palavras mais populares, hoje... Em tempo, nós gastamos tempo bastante... Uma horinha? Foi 1 hora? Foi mais de 1 hora, né? 40 minutos. Tá então, bom, puxa, temos tempo ainda. A Ana vai bater nós dois. Que bom. São Maurílio, agradeço muito a vinda do senhor. Eu acho que a vinda de sua aqui faz até a gente mostrar para outras pessoas, principalmente o empresário raiz. Aquele empresário que só fica atrás da mesa dele e que às vezes a gente até convida. Dá força a vinda do senhor aqui para a gente falar, vamos lá, vamos conversar, vamos passar uma mensagem, vamos trazer a perspectiva. Na realidade, igual o senhor disse, tem um mentiroso contando bastante mentira verdadeira. Mas a gente precisa... Não, aí no caso é mentira mentirosa. Mentira mentirosa. Eu acho que a gente precisa começar a passar a nossa versão, a nossa mensagem para desconstruir tudo isso que é dito. Então, vai tanto no âmbito social, aí a gente pode falar de inúmeras coisas, entendeu? Então... Isso não acaba. Não acaba mais. Bom, acho que é isso. Tem alguma rede social, Ana, que possa encontrar? É um homem tradicional. Então, pessoal, não esquece de nos seguir, de compartilhar. Conseguimos trazer o seu Maurílio Biagi aqui para falar um pouquinho com nós. E se inscreve, segue nós no @bratiocast, @Grupo Bratio. E é isso. Até mais. Bye. Obrigado.